de outono, o estudo de Gálatas, tema liberdade. Irmãos, semana passada a gente falou a morte na morte, nossa morte. Que palavrão. Morte na morte. Cara, aquilo foi um palavrão. Graças a Deus. Graças a Deus. É a palavra de Jesus mesmo. A ideia que todos precisam saber é que Jesus ele não é um perdedor. É isso aí. A morte dele, ele venceu. Amém. E mais ainda, o diabo, ele estava sabendo que ele ia perder. Ele não foi enganado, não. Ele foi. Jesus, pelo seu poder, Deus, pelo seu poder, esfurinhou a cara dele. Ele é um vencedor. Não foi, olha, com certeza, cada um faz daquilo que lhe é próprio. O diabo não pode fazer outra coisa que não seja maldade, toda a disseminação do egoísmo e tudo mais. Lembre-se disso. Jesus, ele é o grande vencedor na sua morte. Cara. Graças a Deus. Diga mais uma vez. Jesus, ele é o grande vencedor pela sua morte. Amém. É isso aí. É essa igreja que a gente precisa. Gente que bate palma no meio da pregação, gente. É isso aqui. Então a gente vai seguir nessa jornada. E aí a gente falou sobre o Evangelho. Eu queria que vocês abrissem Gálatas 1. A gente vai a partir do versículo 6 hoje, vai até o final do capítulo, se o Senhor Jesus permitir. Peço um pouquinho da compreensão de vocês, talvez estourar uns 5 minutinhos, 10 no máximo, mas a gente vai cumprir a nossa missão aqui. Estamos carregados. Tá. Estamos carregados. O Evangelho significa boas notícias. Aleluia. Então, qual é o Evangelho de Deus? Quais são as boas notícias de Deus? A sua dívida foi paga. Você pode se relacionar de novo com Deus. Isso é extraordinário. Extraordinário. Saber que a porta celestial está aberta, ninguém me segura, eu estou de caminho para a eternidade. Eu não posso nem imaginar, porque a palavra não me dá como imaginar. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu falar para você, o céu é muito, 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 muito mais do que você possa imaginar. Também é verdade que o inferno é muito, muito pior do que você possa imaginar. E outra coisa, o céu ou o inferno? Acabou, você resolve a tua história aí. Não tem plano B, não tem plano B, é um ou outro. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então o Evangelho é boa notícia. Quando a Bíblia fala que o Evangelho é de Deus, é porque as boas notícias são de Deus. A religião é o Evangelho do homem. A religião são as boas notícias que o homem tenta apresentar. Então o homem apresenta uma lista de regrinhas para que, se você cumprir essa lista de regrinhas, você seja salvo. Só que vale lembrar a máxima do pastor Eros, que boas notícias só são de fato boas notícias quando é verdade. É verdade. Se eu te falar que na esquina tem gente distribuindo X-Bacon, é uma boa notícia? Só que é mentira. Então não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Então, quando as religiões, evangélica, católica, espírita, quando qualquer religião te apresenta uma maneira de viver, uma listinha do que você tem que fazer e deixar de fazer para ser salvo, esse é o evangelho do homem, só que não é o evangelho de Deus. Isso aí, presta atenção. Se eu não fizer assim, você não deixa eu entrar? Claro. Presta atenção. As igrejas, todas as passadas que eu passei, elas tinham, a grande maioria delas, porque não foi uma só, tinha com relação à Bíblia e tinha um tar de manual. E aí você tem que cumprir com a Bíblia e com o manual. Como assim? É um aditivo, é um complemento, como se a palavra não fosse suficiente. A palavra de Deus, ela é necessária e suficiente. Eu não preciso de adendos, eu não preciso de muletas. Se eu sei andar de bicicleta, eu não preciso da rodinha que apoia a bicicletinha assim, eu não preciso mais da rodinha. É o Evangelho, é a palavra e nada mais do que isso. E o Evangelho de Deus, a palavra, está tratando em mim as minhas maiores loucuras, as minhas compulsões, os meus pecados mais profundos. E aí vem um manual falar de tatuagem. Está entendendo o absurdo? Eu estou falando de coisas profundas que o Deus tem tratado no meu coração. A homossexualidade, a devassidão, a fofoca, seja o que for que seja o seu problema. Isso que o Evangelho vem mexer. E aí vem um grupo com o Evangelho do homem e apresenta, peraí, depois a gente resolve esse negócio aí de raiva dos seus pais. Vamos resolver primeiro o tamanho da sua saia. Está entendendo a loucura que é isso? Desfoca, tira do Evangelho de Deus e coloca no Evangelho do homem. Você não está querendo dizer que as irmãs têm que usar minissaia? Não. Mas presta atenção.
em decorrência do Evangelho, da boa obra do Evangelho, Eduardo, presta atenção, em decorrência disso, eu vou me submetendo. Por exemplo, pregação que você vai dizer para uma pessoa assim, olha, escuta, você para de fumar e de beber para você vir para o nosso lado. Isso não é Evangelho, isso não é convite. Você deve receber o Senhor na sua vida, ser capacitado por Ele no seu interior, no homem interior, e aí você tem todo o poder para deixar de fumar, de beber, de ser adúltero, de roubar, de matar, e de ser homossexual e de tudo que você quiser. Tá bom? Isso aí, perfeito. O que a Bíblia fala é de conceito. Primeiro ela fala de libertação e depois ela fala de viver liberto. Então, primeiro, ela não fala de um conjunto de ensinamentos. A Bíblia fala de um coração novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra peludo e vou colocar um coração de carne obediente. Então, você está dizendo que o Evangelho propõe uma transformação, uma mudança interior. É isso aí. Ah, meu Deus, olha aí, cara. Essa história de eu começar a querer agradar a Deus pela carne é uma coisa absurdamente errado. Porque na minha carne, diz a palavra em Romanos 7, não habita bem algum. Como é que na minha carne, que não habita bem algum, como é que eu vou agradar a Deus, Dirce? Lembre-se, a adoração a Deus, ela é espiritual. Oh, presta atenção. Eu sirvo a Deus, como diz Paulo em Romanos 1, sirvo a Deus em espírito. Presta atenção, o que todo o Evangelho produz, ele vem, Jesus vem na minha vida, lá é conforme Efésios 3, 16, 17, diz assim, para que você seja fortalecido no homem interior. Amém. Para que, olha só, ser fortalecido, rapaz, eles não entendem isso, Lucas, ser fortalecido no homem interior, porque quando você é fortalecido no homem interior, você tem poder e autoridade de Jesus, para que Cristo habite pela fé no seu coração. Aí você tem autoridade de Jesus para dizer, isso não me serve, isso não me convém, mentira, não vale. Tá não certo? Vale. Não roubar, usar de engano. Margarete, engano, não. Não posso, eu temo a Deus e eu quero agradá-lo. Eu adoro e quero agradar, vivendo na minha vida segundo os padrões que ele tem. Ele traz o princípio, por exemplo, o pai falou de saia agora, ele traz o princípio para as mulheres, não sejam sensuais. Tem saia sensual e tem calça sensual. Eu conselho para os irmãos, já que você não me deixa falar, eu prefiro mulher de calça comprida, viu? Mais larga, não vem com calça comprida agarrada também, viu, rapaziada? E por favor, a mulher não sabe sentar, sabia disso? Não sabe sentar, rapaz. Não sabe sentar, é um problema sério, mulher. Não aprendeu a sentar, caramba. Senta lá, de qualquer jeito, fica tudo exposto lá, o Luciano. Caramba! Eu prefiro calça comprida, uma calça assim meio frouxa, tá tudo bem, tá tudo certinho. Então. Estilo boy. Outra coisa também. Pode falar aqui de cima também ou não? Rapidinho pode. Rapidinho para fazer, por favor. Você não desperte projetos que você não vai levar adiante. Decotes. Vamos aqui. Por quê? Eu vou ser mulherado, presta atenção, a propósito. Feche esse colarinho seu. Por favor, caramba, não precisa ficar com as coisas de fora. Bom, não, mas pegando esse gancho, entenda, a religião vai dizer comprimento, tamanho, vai dizer onde é que você tem que comprar a roupa certa, e o evangelho vai falar de conceito. Porque você pode estar com uma burca e ter um olhar extremamente sensual. Entende isso? Então a questão não é o tipo de roupa só, a questão é o coração. Decorre tudo do seu coração. Decorre tudo do seu coração. Simples assim. Se você tem ele, deixa eu falar. Se você tem ele na sua vida, você vai querer agradá-lo. Não é mesmo? Por favor, você falou de sensualidade. Caramba! Por favor! Show! Não desperte desejos que você não vai poder levar adiante. Pelo contrário, se você tem um projeto que não é de Deus, você aborte logo. Eles entendem isso? Aborte logo, por favor. Você tem um projeto, escute, aquilo que você não vai levar adiante e concluir, cara, para de pouca vergonha. Encerra esse assunto logo em nome de Jesus. Amém? Todos os fundadores das religiões tentaram ensinar. Jesus veio libertar. Entenda isso, irmão. Isso é muito basilar. Olha, o Tim Keller apresenta uma é um escritor, Timothy Keller. Ele apresenta uma historinha muito legal. Ele fala que se tem alguém se afogando,
Você não manda para a pessoa um manual, 7 passos para aprender a nadar. Você faz isso? Você joga uma corda, você pula em cima lá para resgatar. Só que é isso que a religião faz. A pessoa está se afogando, o cara joga um manual, 7 passos para aprender a ser um cristão. Quando, na verdade, o evangelho de Deus é transformação. Aleluia. Ele pulou lá onde você estava se afogando, resgatou você e trouxe para dentro do barco. Isso só o evangelho faz. A religião nenhuma, evangélica, católica, nenhuma religião faz aquilo que só o Deus vivo pode fazer por nós. Aleluia. Essa história que o Richard acabou de falar. O cara, pau d'água, bebia. Está ouvindo lá? Talvez. Vai mal. Você, cachorrão, presta atenção. Há um poder... A hora que eu creio, olha, ele vem, ele bate no meu coração. Apocalipse 3,18. Ele me fortaleceu interiormente, cara. E aí eu tenho autoridade para dizer: isso não me serve. Aquele que adulterava. Não adultere mais. Eles não ouviram. Aquele que adulterava o quê? Não adultere. Mas como é que posso uma pessoa que já adulterava deixar de adulterar? Só por uma transformação. Por si mesmo, jamais. Aquele que matava, não, assassino, não faça mais isso. Aquele que cobiçava, não faça mais isso. Aquele que dá mau testemunho, não faça mais isso. Aquele que roubava, não roube mais. E ponto. Chega comigo. Vamos rápido. Show de bola. Vamos rápido. Gálatas. Aí Gálatas, a gente chega em Gálatas 6, então. 1:6, capítulo 1, versículo 6. E diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que Paulo, lembra que semana passada a gente conversou, Paulo pregou para um povo que não conhecia Jesus, esse povo ouviu e creu no evangelho. E aí, quando ele veio embora, chegou um monte de pastor lá esquisito e começou a dizer assim: o evangelho que Paulo pregou é bom, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Não, adicione ao que Paulo falou as regrinhas da nossa religião. Eles não entenderam isso. Eles são limitados, eles não entenderam. Paulo falou, os irmãos falavam, tentaram distorcer o evangelho, falavam para os irmãos: só a graça não é suficiente. Além da graça, você precisa ir no monte, porque no monte é mais perto de Deus, é mais alto. Orar às 3 da manhã, porque o fluxo de oração é menor às 3 da manhã. Alguém aqui já ouviu isso? Irmãos, orem às 3 da manhã, porque 3 da manhã é mais difícil de orar, então Deus vai ouvir. Não tem tanto trânsito, né? Exatamente. Você é dedicado, ele tem ouvido para você, só você. Aí não tem muitos irmãos chamando, falando lá, aí então ele tem toda a atenção para mim. Não, e olha... Isso é humanizar Deus. O Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele ouve todo mundo ao mesmo tempo, cara. Amém. Isso é um recado para os testemunhos de Jeová. Cara, Jesus é Deus. Ele é o nosso intercessor. Como é que ele pode ser intercessor de um cara lá do Richard, lá na Bélgica, e nós aqui? Caramba, só um que pode. Aquele que está em todo lugar. Jesus está em todo lugar. Amém. Tem todo poder. E sabe tudo. Amém. Graças a Deus por isso. Então, o problema, inclusive, desse ensino, dessa frase que eu já ouvi. Você quer ver o que eu já ouvi? Irmãos, eu ouvi isso. Amanhã tem ceia. E se você não vier na ceia e Jesus voltar, eu não te deixo nem um abraço, porque você não vai subir. O lobo. Que salvação é essa que é baseada em Jesus e mais eu ir na ceia? Eu não estou dizendo que é errado. É claro que é um bom hábito você ir na ceia. Claro que você deve. Claro. Só que se seu carro quebrar a caminho da ceia, se não puder vir, seja o que for, você vai ficar torcendo para Jesus não voltar esse mês porque você não participou da ceia? Oh, que loucura! Mas as pessoas estão ensinando isso. Não abram porque o tempo é justo. Colossenses 2:20 fala assim: se vocês nasceram com Cristo, por que é que vocês estão ainda se rendendo a essas regrinhas? Não toque, não proves. Não toque, não proves e não manuseie. Não manuseie. E ele fala assim: essas coisas têm aparência de santidade. E estão fadadas ao desaparecimento pelo uso dos homens. Acabou, vai acabar. Antigamente, no meu tempo, mas isso aqui. Antigamente, no meu tempo, as mulheres não podiam usar saia. Lembra? Você não lembra disso nada? Só podiam usar saia. Mas começou a perder membro, vamos mudar essa lei. Porque, afinal de contas, ninguém pode assistir televisão. Depois, antigamente, no estatuto de algumas igrejas, era pecado assistir televisão.
Hoje não é recomendado. Por que mudaram? Se Era é pecado ou não é? Se é pecado. Por que mudaram? Porque são regrinhas de homens, não são regrinhas de Deus. Não vale nada. Deus não se preocupa com essas Não coisas. vale nada. Não vale nada isso aí. Mas se Não vale você nada. for honesto, essas coisas parecem espiritual. Não. Eu estou com o joelho machucado porque eu orei no tapete de sisal. E era mesmo. Só eu não orava numa coisa superficialista, porque eu queria ter calo no joelho. Isso é uma verdade. Ô, vergonha, viu, cara? Ô, vergonha. Eu tinha calo. Você nunca teve calo, mas eu tive. Tá certo que foi uma penitência ferrada que eu fiz lá. Mas é isso é autoflagelação. É achar que Deus vai me ouvir mais porque eu sofri um pouco por Ele. Só que quando eu faço isso, eu estou anulando o que Jesus fez na cruz por mim. Eu estou dizendo que o que Jesus fez na cruz foi bom, mas não foi o suficiente. Eu tenho que orar numa hora difícil de orar, que é às 3 da manhã, para de repente ele ouvir melhor a minha oração ou por responder. Isso é paganismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é o quê? O que é cristianismo? É? Não sei o que você quer dizer. Eu quero saber o que. Já que não é isso, então o que é? Cristianismo é entender que Deus está em todos os lugares, te ouve, você tem um relacionamento próximo com Ele, você não tem que oferecer sacrifícios para o seu Deus, é o seu Deus que se sacrificou, e Hebreus fala que se sacrificou de uma vez por todas, não tem mais sacrifício que a gente possa fazer para ser aceito por Deus. E isso é libertador, mas é constrangedor, porque a gente queria fazer. A gente queria fazer coisas pela nossa salvação. A gente queria uma regrinha para ser salvo. A gente queria. Corremos o risco de entender que se nós lemos mais a Bíblia, somos melhores do que os outros. Perfeito. Deus está, então eu estou conseguindo um cacife espiritual para em troca de chegar e falar assim, agora, alguma vez que eu oro tanto assim, olha, tal coisa, por favor, preeminência na minha audição aqui, por favor. E Paulo está dizendo que é muito fácil, muito rápido de você sair da graça e cair em você, e cair na lei, e cair nas regrinhas. Paulo falou, eu tô bege, eu tô bobo com vocês. Eu tô bobo, eu tô impressionado com vocês. Bege? É uma linguagem, eu sou jovem, né? Bege? O que tem? Bege, é cor? Tô de cor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção. Isso é rapidinho, que para mim é um ponto saliente, isso daqui com relação a desviado. Presta atenção. Preocupação. Se você ler as cartas de Paulo, Ingrid, você vai ver sempre o seguinte, que existia uma classe de religiosos, mas em todos eles. Nos livros todos, Rafael, nos livros todos, levantava-se uma tiririca, alguma coisa assim, de alguma maneira, para tentar empalidecer o evangelho que Paulo pregava. Terrível essa história. Eu, na minha vida, que é quase centenária, eu vi muita gente boa naufragar. Muita gente boa naufragar. E aí talvez a gente pudesse nos refugiar e dizer assim, não teve experiência nenhuma, foi tudo emocional, nada. Eles vieram, olha, teve lá um problema lá, e aí acabou. Olha, podemos até dizer assim, eles não conheceram a Deus, por isso foram embora. Eu digo para você, na minha experiência, eu vi gente muito boa, tão boa quanto você, que hoje é lembrança. A palavra de Deus, que é altamente desafiadora, altamente atraente, ela passou a ser um monte de regras, regra sobre regra, pedra sobre pedra, um monte de coisa. E aí a pessoa, o que acontece com a pessoa? A pessoa vai perdendo todo o ânimo, todo o pique. Chegou, mas numa explosão, cara. Puxa vida, mas ele saiu nem um cavalo correndo ali no starting gate, quando falo de cavalo correndo no coisa. Presta atenção, saiu numa bala, mas foi com o tempo, voltou troteando para lá, cara. Se você sair do evangelho da graça de Deus e cair em outro evangelho, que é o evangelho humano, e eu aumento isso, digo que é o evangelho diabólico, aquele que tira Jesus de centro, você também vai perder primeiro esse vício, e o futuro a gente não quer nem pensar nele. Então o que nós estamos dizendo é que rapidinho você pode abandonar a sua relação com Deus baseado na graça e cair na sua relação com Deus baseado no mérito. Aí você peca e você tem vergonha de orar. Aí você espera 2, 3 dias para orar. Antes de orar você coloca uma música gospel para quebrar o gelo com Deus. E depois você vai orar. É assim que funciona? Meu Deus. Mas é assim que muita gente trata. Deixa eu lembrar você, falamos aqui na quinta-feira, rapidinho lá, a respeito de consciência pura. Presta atenção, é essencial.
Se alguém tem algum problema de que a consciência dele está acusando, está mexendo com ele, eu digo para você, ele não consegue prosseguir. O progresso nosso ele vai diretamente está diretamente relacionado à consciência pura. Eu não posso ter acusador assim, tim-tim, que nem um pica-pau, tim-tim, tim-tim. Não posso ter isso, porque isso vai me incomodar. Agora, muitos querem cauterizar a consciência dizendo assim, olha, isso é normal, isso todo mundo faz, então porque todo mundo faz isso, então é propício a mim. Mentira! Na verdade, presta atenção, consciência pura só é possível quando eu creio na eficácia do sangue de Jesus. Não está se importando o que foi que eu fiz, se grave, se muito grave, o que for. O que importa é que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e assim eu tenha a minha consciência pura. Robinho, diga amém, Robinho. Pronto. Nós adoramos ser os nossos próprios salvadores. Nós adoramos essa mensagem que você pode, você consegue, seja no âmbito religioso, seja no âmbito do coach. A gente adora dizer, ouvir isso, que a gente pode, a gente consegue. Só que o Evangelho de Jesus diz o contrário, ele diz que a gente não pode sozinho e que a gente não consegue. É por isso que Deus se fez homem e veio em resgate de nós. É por isso que ele não mandou um manual, ele pulou e nos trouxe de volta do lugar que nós estávamos nos afogando. O que ele está acabando de dizer é o seguinte, que essas lutas que você está tendo, a vida toda não está conseguindo sucesso, você está pedalando e não sai do lugar. Isso é possível quando você se volta para o Senhor, você tem uma unidade com Ele, Ele vive em você. Eu digo para você com certeza, aquilo que era impossível no tempo passado da sua vida, você se torna uma pessoa no Senhor poderosa para dizer não àquilo que não convém. Diga amém. Amém. E essa mensagem de que a salvação é somente pela graça, essa mensagem primeiro te irrita. Primeira vez que você ouviu ela, você ficou irritado com a mensagem. Porque você disse, não pode ser verdade. Aliás, não é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Mas o evangelho é bom demais. Depois você fica com raiva dos outros evangelhos falsos. Depois você também fica com raiva das pessoas que te ensinaram errado. Semana passada a gente ouviu, depois da pregação, alguém dizendo, não consegui dormir direito. E revoltado, porque ensinaram errado a vida inteira. E a gente fica com raiva, porque estava disponível para a gente e alguém tentou nos judaizar, alguém tentou nos dogmatizar. Deixa eu falar para você. Gente tentou nos trazer para a religião deles. Meu irmão, minha irmã, quem que fala assim? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Presta atenção. Eu falei uma coisa que vocês não deram ouvidos. Vocês são propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Se é propriedade exclusiva, tem algum outro dono? Peraí, preciso não ouvir. Propriedade exclusiva. Lá em 1 Pedro, diz assim, capítulo 2, propriedade exclusiva de Deus. Presta atenção. E aí, então, uma vez que eu não creio que você é propriedade de Deus, eu quero que você seja minha propriedade. E aí eu uso de todos os meios possíveis para segurar você junto de mim. Isso é terrível, Lucas. Constrangimento, amedrontamento, vou tirar a autoridade espiritual, a cobertura espiritual de você, a sua vida não vai para frente, e você vai voltar aqui, você vai ver o que vai acontecer com a sua família se você for embora daqui. Caramba! Canalha. Porque não é o evangelho. Porque é outro evangelho. Cara, o evangelho, a pregação do evangelho é para as pessoas ouvindo, é para edificar. Quem que está tossindo aí? É para edificar, para consolar e para exortar. Preste atenção. É isto. Toda pregação ela tem um intuito. É de você, mal acabado, porcão e porcona. Porcona não? Pode. Olha, presta atenção, é que você ouvindo a palavra, você crendo na palavra, presta atenção, e você recebendo o Espírito de Deus na sua vida, isso é prático. Você não pode ser um homem e uma mulher viciada a vida toda, você precisa desamarrar-se disso, isso só é possível pela vida do Senhor na sua vida, no fortalecimento do seu homem interior. Amém. E aí o versículo 7 fala assim, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Existe muita gente, irmãos, muitas religiões, muitos evangélicos que estão tentando perverter o evangelho de Cristo e judaizar irmãos e trazer regrinhas para irmãos, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. 8 e 9 diz assim, leia 8 e 9. Obrigado que você me deixou ler. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha isso, presta atenção nisto.
Não existe modernismo, existe a palavra que não muda a vida toda. Olha, não há mudança, não para com isso, a palavra é única, ela se mantém de todo o tempo. Olha o que nós estamos lendo aqui. Assim como, mas ainda que nós mesmos, versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos recebesse, além do que vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém, presta atenção, vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema ou amaldiçoado. Você está entendendo isso, irmãos? Putz, grilo. O que Paulo está dizendo, e nós fazemos coro com Paulo, é que, imagina que aparece um anjo brilhando aqui, 2,5 metros de altura, e fala assim, irmãos, o negócio está meio confuso aí, deixa eu ensinar um negócio diferente para vocês. Faça isso, 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 e Deus vai ouvir vocês. É para amaldiçoar o anjo ou o pastor. Ou toca o cara, né? Toca o cara fora. Preste atenção, o evangelho ele é puro. Ele é básico, você falou basilar. Ele é básico, ele não muda, ele é inalterado. Se eu chegar e mudar, sucede que ele é sutil, a pregação é sutil. A pregação chega, ela começa a fazer propostas, usando textos da palavra de uma maneira isolada e não dentro do contexto, e ele pega e diz assim para você, ele tem toda uma doutrina em cima de textos isolados, e ele começa a dizer que aquilo é a verdade. E quando aquilo vai trazer para você uma mudança no espírito, você veja assim, por exemplo, você vê prosperidade, campanha da prosperidade. O que tem? Isso é uma mudança, isso é uma alteração do projeto de Deus. Isso não existia 200, 300 anos atrás. Pega o texto e diz assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, e vocês deitarão no regaço. Primeiro, não há confusão nenhuma. Nós ofertarmos, isso é uma bênção. Sempre assim, João, presta atenção, João. Obrigado, João. Olha, presta atenção, nós estamos começando agora, a propósito, um projeto milionário. Você quer botar música, quando for fazer oferta, botar música de fundo? Como é que você deve fazer na hora que chegar? O Robinho, você muito linguarudo, você que vai dizer quanto nós gastamos na semana. Você vai vir aqui na frente, o palhaço. Você vai dizer assim, estamos aí, agora como é que vamos pagar a conta? Está aqui, você que vai falar. Você vai ver se aquelas contas lá é verdade que está sendo falado, caramba. Deixa eu dizer para vocês, qual é o critério quando você vai, falamos em prosperidade, qual é o critério? Você tem que entender que Deus está no negócio. Porque se você não crê que Deus está no negócio, você acha que deve dar alguma coisa? Não. Nunca! Se você crer que Deus está naquele momento, se Ele está, eu digo para você que isso, de fato, é um privilégio, uma honra você participar. Diga amém. Pronto. Agora, presta atenção. Em cima de textos da palavra, o Denizar, em cima de textos da palavra, ele usa daquilo para uma arrecadação absurda para si mesmo. Ele, segunda Pedro falando de Paulo, segunda Pedro, final de segunda Pedro, Pedro falando de Paulo, fala assim, há pontos difíceis de se entender que os indoutos inconstantes torcem para a sua própria condenação. Deixa eu dizer para você o seguinte, a base, o texto, a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Eu posso fazer bordados em cima da palavra de Deus, visando resultados particulares. Isso é infame. Se vier um anjo que venha e tente mudar conceitos que o Espírito já te mostrou pela palavra de Deus, eu digo para você o seguinte, se você entendeu, você rechace, mesmo que seja um anjo, mesmo que seja quem for, você rechaça. Mesmo que seja nós. Mesmo que seja quem for. Por isso que você deve ler a palavra, porque quando nós falamos a palavra, você tem que ter a sensibilidade de dizer, está mentindo! É porque o manipulador ele vai dizer assim, eu sou o gabarito. Eu sou cobertura espiritual. Eu sou ungido do Senhor. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então não fale nada contra mim. E não é isso que a gente está dizendo. Ungido do Senhor, presta atenção. Quando eu prego a palavra, eu tenho autoridade da palavra, e não uma autoridade particular minha. Se eu prego o evangelho, eu tenho autoridade. Se eu não prego o evangelho, lixo. Por favor, é isso. Claro. Simples assim. E sempre desmascarando pastores e músicos. Eu estou acrescentando músico. E músico. Pastor, ele é fedido que nem você, e músico também com o mesmo jeito.
Não tem nada que endeusar ninguém. Amém. Somente o Senhor Jesus, toda a glória. Amém. Amém. E o outro evangelho, segundo o versículo, traz maldição. O outro evangelho, se for o outro evangelho que não de Jesus, traz a maldição. A segurança não está em nós, mas no evangelho real. A nossa segurança, nós como igreja, pregadores, também é o evangelho. E aí Paulo, então, antes de entrar no versículo 10, ele vai dar testemunho, o testemunho dele como defesa da sua autoridade. Lembra que semana passada as pessoas estavam falando assim, Paulo, hein? Paulo, não sei não, hein? Paulo nem é dos 12, hein? Paulo nem tá, pá. E aí Paulo, tentando descreditar o que Paulo estava falando. Então ele vai falar o testemunho dele para ratificar a sua autoridade. Ele vai dizer assim, tudo isso que vocês estão falando aí, está falando para a igreja que estava voltando para outro evangelho que não o evangelho da graça. Ele começa a dizer assim, tudo que vocês estão dizendo aí, eu fiz, eu vivi. Eu sou um religioso, ou era um religioso, muito melhor do que vocês, é o que Paulo está falando. Ninguém daí pode confrontar que eu não vivi essa experiência das regrinhas. Eu fui um cara cheio de regrinhas. Ele vai dizer aqui, a gente vai ler junto. Deixa eu falar um negócio para você. Se aconteceu isso com Paulo, pode acontecer com você e comigo. Eu queria dizer para você que ninguém é tão bom que não precise da graça e nem tão ruim que não possa ser alcançado por ela. Amém. Amém. Eu queria dizer para você que por melhor que você seja nessa noite sentado e nos ouvindo, por pior que você seja, a graça é suficiente para você. E por melhor que você seja, você não é bom o suficiente para ser salvo sozinho sem Jesus. Continua necessitando da graça. Continua necessitando só pela graça. Então, se estamos falando para pedófilos, existe a graça, é o mesmo caminho que eu percorro, você pedófilo também deve percorrer. se estamos falando em adúlteros, Mesma coisa. misericórdia. Mas tem. Aqui tem. Imaginou? Aqui tem. E não é revelação. Não, eu sei que tem por estatística. Aqui tem adúlteros. Aqui tem pedófilos. Aqui tem homossexuais. Na nossa igreja, não, aqui na minha igreja não tem. Tem sim. Não, você não sabe? Você sabe sim. Pior que a verdade. Pior que a verdade. Deve ter adúltero aí pro meio, caramba. Pornográficos. Pornográfico. Deve ter aqui no meio aqui do povo aqui gente que consulta a internet nas altas horas. Será verdade isso, Lucas? Tem gente que consulta horóscopo aqui. Ah, não é possível. Nesta igreja não é, não. Você sabe quem é, você me fala que eu vou em cima agora. Aquele negócio, eu não acredito. É o Robinho? Não, é? Eu não acredito, mas não custa nada dar uma olhadinha de vez em quando. Irmãos, eu tenho uma crise sobre isso, sobre oração, e tem sido libertador para mim, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O quanto é uma delícia você se dirigir a Deus sem máscaras. E, infelizmente, não é um ambiente com muita gente propício para isso, mas vai ser um dia. Eu realmente quero chegar a orar de verdade um dia aqui. Eu realmente quero ouvir orações entre nós de verdade, lá do fundo mesmo. E saber de um podre seu deveria nos unir e não nos separar. Crendo que Deus está fazendo uma obra em você, sabendo de uma estupidez sua ou minha, isso deve nos unir e não nos fazer caminhar longe, porque o evangelho é isso, é gente como a gente sendo transformado em gente como Jesus. Amém, irmãos? Versículo 10, pastor Eros, por favor. Bora lá, eu estou parecendo coroinha aqui, cara. Não, imagina. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Agradar a homens. O irmão tem um dízimo, acho que é legal, cara. Convém a gente chegar e agradar o cara. A gente nem sabe daqui, não tem nem envelope. Que tal legal assim chegar para ele, cara. Olha, você é tão legal, gostei muito de você. Ou a sua criança faz muito barulho, mas é tão legal essa criança. Pelo amor de Deus, caramba. Caramba. Deixa eu lembrar, a propósito, o dinheiro seu é problema seu. Nem sei quem dá e quanto dá, e não quero nem saber. Não tem diferença de pessoas. Diga amém. Amém. Claro que é. Menor, não há. Porque você dá uma titica eu não posso falar. Você dá um trocadinho, cara, eu não quero, nem sei quanto você deu, nem quero saber. Eu quero dizer uma coisa para você, que todos aqui, em nome de Jesus, têm que ser tratados de igual modo, caramba. Claro.
Eu tenho dinheiro, me trate bem. Vai caçar tua turma, ô palhaço. Embora a gente já tenha ouvido isso aqui, viu, irmãos? É. A gente já tenha ouvido isso aqui. Não, eu vou fazer isso porque eu coloco tantos reais por mês naquela caixinha. Isso foi, não foi mais. Você está falando de coisa passada que não é mais esses caras. Mas acontece muito. Você é muito magoado com aquilo, né? Vamos ler com 10? 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Sabe o que é interessante, irmãos? Que você só quer agradar aos homens ao invés de agradar a Deus quando você não crê tanto que Deus existe, ou que Ele é uma realidade, ou que Ele está em todos os lugares. É mais fácil você ver o irmão, então você quer agradar a ele ao invés de agradar a Deus. O irmão, o amigo, o seu parente. Só que o evangelho, ele é excludente. Ou você agrada a Deus, ou você agrada. O compromisso nosso é o de agradar a Deus. Ele fala de ser escravo de Cristo. Eu só me submeto à autoridade de alguém quando eu creio que essa pessoa tem autoridade e poder. E o texto está falando que nós, como escravos de Cristo, servos de Cristo, nós devemos seguir, sabendo que Deus tem, que Ele tem todo o poder. A questão nossa é que a gente tem uma escravidão, a gente vive muitas vezes numa escravidão do reconhecimento humano. Muitas vezes o reconhecimento humano é mais importante do que o reconhecimento de Deus. Muitas vezes a gente faz coisas pensando em como é que as pessoas vão reagir quando eu fizer aquilo. É uma tentação fazer isso aqui na hora do louvor. Será que eu fecho o olho quando estou a fim de orar mesmo, ou fecho o olho para que todo mundo ache que eu estou orando? Será que eu levanto a mão mesmo em rendição a Deus? Ou é porque nessa hora da música eu preciso levantar a mão para ver se alguém mais levanta? Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estou me expondo aqui, hein? Não faça assim. Muito feio isso. Tem um texto de 2 Coríntios, não precisa abrir só por causa do horário. 2 Coríntios 3, 13 a 18, ele fala, a quem fez a exegese desse texto semana foi a Odila. Ela nos ensinou lá no RIP essa semana sobre isso. E o texto mostra claramente que Moisés, depois de ter uma conversa com Deus, ele ficou com o rosto brilhando. E aí ele mantinha um pano na cara, leia lá, 2 Coríntios 3, 13 a 18. Ele mantinha o pano no rosto para que ninguém soubesse que a glória de Deus que tinha impactado ele estava se desvanecendo, estava acabando. Então aquilo que ele usava como uma máscara para ninguém saber que ele não era aquilo que as pessoas achavam que ele era. Só que o texto ensina, leia lá, que quando a gente crê, o véu é retirado. Isso significa que nós podemos estar numa relação com Deus sem máscaras. Aleluia. E estar nessa relação com Deus sem máscara é libertador. Isso significa, dá licença, claro. Quando você for orar, presta atenção, não fica querendo justificar, não, Senhor, isso que o Senhor está, olha só, olha que atrevimento, Senhor, isso que o Senhor está pensando não é assim. Não é assim, não. É porque é como se eu estivesse falando por um juiz algoz. Presta atenção, o Senhor sabe de tudo. E você deve se despir diante dele. Fala assim, olha, isso que eu fiz é abominável, eu sou um calhorda mesmo, eu preciso da sua misericórdia, porque se não for a tua misericórdia, se não for a manifestação da sua vida em mim, é só essa porcaria que eu tenho e eu posso produzir. E aí não adianta você dizer para Deus que você quer quando você não quer, ou que você não quer quando você quer, por exemplo. Seja honesto, porque ele sabe que você quer ou ele sabe que você não quer. Então rasga e ore de verdade. E aí receba de Deus a transformação. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Olha o versículo 11, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não foi ninguém que inventou isso, foi Deus que inventou. Aliás, cabeça nenhuma conseguiria conceber a ideia de um Deus criador que morre no nosso lugar. Isso não vem de nós, isso é uma ideia, é uma verdade que vem de Deus. Aquilo que era impossível ao homem, Deus fez. O homem jamais iria, Deus veio. Essa é a notícia que mente nenhuma humana poderia conceber e criar. João 1:11 fala que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. E a continuação, filhos não nascidos da vontade humana, mas da vontade de Deus. Não é o homem conseguindo
conquistando a sua salvação. É Jesus pulando e resgatando a gente do afogamento. Presta atenção, presta atenção. Nós estamos aqui hoje muito reduzido. O Lucas, deixa eu guardar uma coisa, assim, entre nós aqui. Presta atenção. Toda palavra pregada tem o intuito de despertar em vocês pensamentos de ânimo. Presta atenção. Se você tem dúvida da sua salvação, eles não podem, ninguém pode ficar de fora no dia de Cristo, não? Em nome de Jesus. Nome de Jesus, não. Nenhum de nós que estamos aqui, que estamos ouvindo a palavra, puxa vida, vai ser uma bala, vai ser um prejuízo absurdo. Preste atenção, você. A atitude sua diante, não do que falamos, mas diante da palavra de Deus, você creia na palavra de Deus. Você se refugie não nas suas boas obras, mas você creia na eficácia do sangue de Jesus, que morreu para justificá-lo, para tornar uma pessoa pura diante de Deus. O sangue de Jesus, você deve crer nisso. É muito simples, mas nem todos creem. Todos somos salvos? Teve 2 que não disseram amém. 4? 5 que não disseram amém. Quando eu digo assim, você tem certeza da sua salvação? Eu digo assim para você: você pode morrer essa semana. Se você confia no outro evangelho, toda hora você fica pensando, eu não estou tão perfeito essa semana, então talvez eu não seja salvo. Isso é o outro evangelho. O evangelho de Deus diz, se você crê, está sacramentada a sua salvação. E a convicção é tanta que você no seu interior, você pode dizer assim: Senhor, pode vir e pode me levar. Isso é salvação, isso é convicção. Pergunte para você, escute, você mesmo, não precisa se manifestar em nada, se mantenha o seu rosto como uma rocha. Você tem convicção de que você morrendo, você está com o Senhor, não por mérito seu, mas porque você creu, por conta da sua fé. É isso mesmo, você pode morrer essa semana. Essa que é a pergunta. Se você não pode morrer, você está trafegando num lugar de bala perdida, rocinha da vida, que você pode trazer sérias dificuldades para você. É fundamental, e o evangelho é simples, não tem que botar regra nenhum. É crer que ele é o Cordeiro de Deus, que ele assumiu a culpa minha. É tão simples isso, Lucas, que ele assumiu a minha conta, ele pagou, e que Deus aceitou o pagamento, e ele aceitou dando provas, e a prova que eu tenho que ele aceitou o pagamento, que Deus, segundo Romanos 4:25, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é prova definitiva que Deus aceitou o seu sacrifício por mim. Diga amém. Amém. E aí versículo 13 e 14 fala assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Parafraseando, no evangelicalismo, quando eu estava na igreja evangélica, eu superava a maioria dos evangélicos da minha idade e era extremamente zeloso das campanhas, do coral, etc., das tradições dos meus antepassados. Só que em Filipenses 3:7, ele vai dizer que ele, mesmo sendo o cara da religião dele, ele considera tudo aquilo como esterco. Se alguém pensa confiar na carne, eu amo muito mais. Paulo está dizendo assim: eu era de religioso, eu dou show, eu dou banho nos seis. Só que... circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Mas o que para mim era lucro, considerei por perda. Então, irmãos, você não pode basear sua salvação nas suas idas aos domingos da igreja, nas suas campanhas, nas suas rezas ou orações. A única forma é confiar no Evangelho. O Evangelho é pela graça, sem merecimento humano. Paulo desconstrói aqui, ele fala assim: cara, foi muito bom, eu era o cara da minha religião, mas eu considerei isso lixo para poder ganhar a Cristo. Enquanto ele confiava na religião dele, ele não estava salvo. Quando ele, apesar de fazer todas as atitudes religiosas, parou de confiar nisso e começou a confiar na graça, aí a salvação invadiu o coração dele. Aleluia. E ele pôde ter um relacionamento com Deus.
Aleluia, graças a Deus, é mesmo. Versículo 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Não consultei carne e sangue, se lembrando sempre isso. O Evangelho, dá licença, Lucas, dá licença. O Evangelho, presta atenção, quando ele diz assim, carne e sangue, ele está dizendo, já falei isso hoje aqui, não falei? Carne e sangue, falei? Não. Falei? Olha, carne e sangue, não consultar carne e sangue, é o seguinte, eu não vou me barrar pelo que eu penso. E quando isso é carne. E quando ele fala sangue, é o meu entorno, é os meus parentes, é a minha família. Quando eu chego e entendo, e vi, e fui iluminado, eu quero dizer para você o seguinte, que quem gostou da minha atitude, gostou. E se não gostou, é do mesmo tamanho, porque eu vou embora com o Senhor para sempre e eternamente. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Não é quando agradou revelar o seu Filho para mim. É revelar o seu Filho em mim. Ou seja, as pessoas, a partir do encontro de Paulo com o Senhor, começaram a reconhecer Jesus através da vida de Paulo. E essa é a convocação nossa também. Quando Deus se agradou de se revelar em nós. Irmãos, nunca foi sobre você, é sobre Jesus. A glória dele, é por ele, é para ele a obra que ele está fazendo na sua vida. A gente tem uma delícia de participar disso. A gente é beneficiado por isso, mas a glória é de Jesus, o projeto é dele e é para ele. Aleluia. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia, amém. Aleluia. Deixa eu falar, estamos no fim já, né? Estamos reto final. Amanhã é feriado também, fica passar um pouquinho, não tem problema, né? Não certo, tem. Lancy? Você vai trabalhar amanhã? Não. Então presta atenção, coisas fundamentais da sua vida. A ação de Deus na minha vida me leva a recusar aquilo que já falamos muitas vezes. Ivonete, presta atenção. Muitas vezes eu falei aqui, 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Presta atenção, a liberdade que eu tenho, eu não posso dar vazão à carne. Eu sou livre, mas eu não sou livre para viver a minha vida que eu vivia antigamente. Eu sou livre pelo poder de Deus, agradá-lo. Entende isto? Eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho autoridade sobre você, meu irmão que está aqui. É possível você rejeitar as coisas que não te convêm. Quando isso não ocorre, você é escravo dele, do diabo, do pecado na sua vida, caramba. É possível. Você que está me ouvindo, está lembrado daquele vício que você tem? Fala um pouquinho. Falando para você. Estou com os olhos fechados. Você está lembrado daquele vício que você tem? O Senhor, Ele é poderoso para te tirar desse estado horroroso, em nome de Jesus. E se você crer nisto, estou com os olhos fechados, e se você crer nisto, você sai hoje da igreja já liberto desta porcaria, em nome de Jesus. Amém. E aí do versículo 17 ao 21, eu não vou ler, você leia. Paulo ele vai dizer, pessoal, eu sou apóstolo sim, com A maiúsculo, Paulo vai dizer. Só uma parênteses. Apóstolo com A maiúsculo, apóstolo que tem autoridade da Escritura, de escrever a Escritura, foram 12. Foram 11 mais Paulo. E Paulo vai dizer que ele só tem essa autoridade porque ele caminhou com Jesus. E ele vai contar que quando ele teve 3 anos na Arábia, Jesus esteve com ele. Quando Paulo esteve 3 anos no secreto, porque hoje em dia está na moda do secreto. Estou no secreto e posto no Facebook o meu secreto. É secreto, irmão. Não é tirar foto e dizer, estou no secreto. O que eu estou dizendo é que Paulo, para ser usado, passou 3 anos sozinho, se deliciando com Jesus. Eu estou dizendo que é necessário esses momentos. Revelação direta de Jesus. Direta de Jesus. Evangelho... Mas você também, pare de querer ser usado por Jesus. O que está na sua mão é crescer em intimidade com Jesus. E quando for a hora certa, vai acontecer com você o que aconteceu com Paulo, de ser absurdamente usado. Ainda que, às vezes, ele não queira te usar. E vai ser uma delícia também, porque você já tem tudo que você quer, que é intimidade com ele. E aí, versículo... Quer falar? Você está com a bolsinha já? Eu já estou saindo. Você está matando o final da pregação com essa bolsa. Não, espera. Só para lembrar o seguinte, preste atenção. Eu gostaria muito de você que ouviu hoje a palavra. Eu falei de viciados aqui. Vícios. O que é vício que eles entenderam, Lucas?
É ser escravo de alguma coisa. Ser escravo de alguma... Eu não sei o que. Eu sei que falei... Eu sei... olha, mas fala pra mim, cara, como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Como é que eu sei? Olha, vício que você tem, presta atenção, vício seu. Eu gostaria muito... Você não precisa dizer o enredo, mas gostaria muito de ouvi-lo em reuniões adiante, dizer assim, aquele vício que você falou naquele dia, eu criei, e aqui não há mérito nenhum nosso, diga amém? Amém. Presta atenção, eu criei, eu fui liberto daquele vício que eu não preciso contar que vício era. Nome de Jesus. Amém. Eu estou profetizando, parece muito espiritual isso, que este vício que você tem, eu estou te desafiando daqui em reuniões adiante, você vir falar aqui, olha que loucura, você vir falar aqui e falar assim, ó, não vou contar o enredo, eu vou dizer o seguinte, eu tinha um vício, e chega por isso, mas o Senhor me libertou totalmente. E aí 22, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procuravam destruir. Irmão, se Deus fez isso com Paulo, pode fazer com a gente também. Tantas vezes que você se sentiu indigno, e você de fato é indigno de ser participante do reino de Deus. Você é indigno. Mas se Deus fez com Paulo que matava cristãos, pode fazer com você também. Você crê nisso, irmãos? E o 24, e glorificavam a Deus por minha causa. Glorificavam a Deus por minha causa. A transformação da sua vida, a libertação desses vícios que o pastor Eros falou, isso vai ser glória, redundar em glória para Deus e não para você. Porque você sozinho já mostrou que não consegue. É necessário que Deus venha e faça. Amém? Eu queria orar com vocês. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, o Senhor conhece nosso coração mais do que a gente. O Senhor sabe das nossas limitações mais do que a gente. Muitas vezes a gente é arrogante e acha que não precisa do Senhor. Nós estamos aqui para declarar que nós queremos ficar só com o Evangelho mesmo. Só com a relação com o Senhor baseado na graça e não no merecimento. Porque quando a gente traz para a gente essa responsabilidade, a gente traz maldição sobre nós. Tenha misericórdia de nós, nos liberte, nos transforme, nos salve. Que todos que aqui estão possam desfrutar da delícia que é a intimidade com o Senhor. E que se você quiser usar, quando quiser usar, use-nos conforme a sua vontade e para a sua glória. Que as pessoas possam dar testemunho daqueles, assim como Paulo recebeu, aquelas pessoas que antes perseguiam o Evangelho, que antes eram avessos ao Evangelho como todos nós éramos antes. Hoje partilham essa palavra, essa graça que antes tentava destruir. Faça isso em nós, Pai, para a sua glória de novo, em nome de Jesus. Amém.